Depois tem outra. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não sei por que você fica perguntando tanto. Você é minha esposa. Nem minha mãe me perguntava tanto assim. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém, inclusive a você. Alguma vez você já ouviu pessoas falando isso? Então, hoje eu quero falar de um assunto que tem tudo a ver com você, comigo e com todos os casais, pastores, líderes, filhos. Prestação de contas. Guarda esta frase: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Eu estou fazendo uma série que eu dei o título de Transformação. Transformados para transformar. Como eu quero que o seu cônjuge assista esta mensagem. Como eu quero que a sua filha, o seu filho ouça esta mensagem. Preste atenção. Prestação de contas. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, versos 16 e 17. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos guias, obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Um outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, versos 20 a 23. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Não se esqueça, a sociedade é uma grande família, a igreja é uma grande família, nós fazemos parte de uma família, ou seja, se nós fazemos parte de uma família que é um corpo, então nós somos membro deste corpo, e a Bíblia está dizendo: mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Isso tem a ver com interdependência. Sabe por que Deus não colocou olhos na nuca? Preste atenção, sabe por que Deus não colocou olhos na nuca? Para que nós nunca perdemos a consciência da interdependência. Olha o que está escrito em Mateus 12, verso 23. Mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa é a resposta de algumas pessoas quando são questionadas sobre um ato inconveniente praticado. Quando me propus a falar sobre caráter e a reconstrução moral do homem, transformação, eu entendi que seria imprescindível abordar o tema prestação de contas. Não é comum você encontrar livros, artigos, mensagens sobre este assunto. A maioria das pessoas não tem o hábito de prestar contas a ninguém. A maioria. Razão porque estamos assistindo a tantos desvios, escândalos, corrupção, infidelidade conjugal. Deixa eu repetir para você.
Aonde não há prestação de contas, há desvios, escândalos, corrupção, infidelidade conjugal e outras coisas. A melhor definição para prestação de contas é responder com humildade e transparência às perguntas difíceis sobre os seus atos. Vou repetir. Prestação de contas é responder com humildade e transparência às perguntas difíceis sobre os seus atos. Um dos líderes espirituais que mais marcaram e influenciaram o meio evangélico através do seu ministério e por causa do seu caráter íntegro foi Billy Graham. Quem já não ouviu pelo menos falar do nome Billy Graham? Conta-se que nos Estados Unidos, país onde residia, fizeram um levantamento minucioso de sua vida e não encontraram nenhuma mancha moral. Por causa disso, um jornalista escreveu uma matéria de capa na principal revista do país com o título Billy Graham, o Justo. Aí você me pergunta, Josué, qual foi o segredo de Billy Graham? Por que Billy Graham viveu uma vida tão longa, morreu com mais de 90 anos, sem uma mancha moral? Um dos segredos deste homem, preste atenção, é que ele prestava contas. Em sua biografia consta que Billy Graham sempre teve junto de si pessoas cuidadosamente selecionadas, de confiança, leais, que falavam para ele a verdade, que tinham liberdade de examinar, questionar, apreciar e aconselhar. A prestação de contas funciona, gente, como uma barreira de proteção em torno do coração, da mente e da vida de um cristão. Eu vou repetir. A prestação de contas funciona como uma barreira de proteção em torno do seu coração, da sua mente, da sua vida. Vamos dar uma olhadinha sobre este assunto, prestação de contas, na Bíblia, na Palavra de Deus. A Bíblia é muito rica quando o assunto é prestação de contas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós somos advertidos a viver de forma responsável diante de Deus e dos outros. A viver de forma responsável diante de Deus e também dos outros. Muitos ainda não se deram conta de que independência demais é perigosa em todos os sentidos. Vejamos 3 passagens que falam sobre prestação de contas vertical e horizontal. Prestação de contas vertical e horizontal. Todos nós teremos que prestar contas a Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 14, do verso 10 ao 12. Portanto, você por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ninguém consegue viver irresponsavelmente quando tem consciência de que um dia estará diante de Deus para um acerto de contas. Ninguém consegue viver irresponsavelmente quando tem consciência de que um dia estará diante de Deus para prestar contas. Segundo, é dever de cada cristão prestar contas aos líderes espirituais, já que eles também prestaram contas a Deus. O texto foi claro logo no início, Hebreus capítulo 3, verso 17. Obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Um dos sinais da espiritualidade sadia, gente, é a preocupação que o cristão tem de prestar contas àqueles que foram colocados por Deus com autoridade espiritual na igreja.
Eu fico olhando a atitude de algumas pessoas que são membros da igreja e que vivem como se esta igreja não tivesse uma autoridade espiritual sobre elas. Não se reportam, não dão satisfação, não explicam nada, não pede permissão para nada, não pede a bênção, não pede oração. Pessoas que vivem como se não houvesse nesta família, nesta igreja, alguém para o qual prestar contas. Terceiro, o cristão, ou os cristãos, que levam a sério sua vida diante de Deus, prestam contas uns aos outros. Tiago capítulo 5, verso 16, nos fala da lei da mutualidade. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, prestação de contas. E orai uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nenhum de nós é uma ilha. Vou repetir. Você não é uma ilha. Eu não sou uma ilha. Nenhum de nós é uma ilha. Se fazemos parte do corpo de Cristo, como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 20 ao 26, então precisamos uns dos outros. Isso está claro. Leia Romanos, do capítulo 12, do verso 9 ao verso 16. Seria importante que você reservasse um tempo para refletir sobre os textos bíblicos que eu vou colocar aqui. Deixa eu ler pelo menos uns dois aqui. Mateus 12, verso 35 e 36. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Agora veja Mateus 18, 23 e depois 25 e 19. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos, mas aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. Jó 31:14 diz assim, olha: que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? 4 qualidades daqueles que prestam contas. Vamos ver, 4 qualidades daqueles que prestam conta. As pessoas que por opção própria prestam contas de seus atos aos pais, ao cônjuge, a um grupo de amigos, ao pastor, ou conselheiro, ou ao grupo de estudo bíblico, são indivíduos que realmente querem viver de forma irrepreensível, acima de qualquer suspeita. Precisamos nos lembrar sempre de que o ser humano tem uma tendência natural de se descuidar quando não está sendo observado. O pastor e escritor Charles Swindoll diz que as pessoas dispostas a prestar contas, em geral, apresentam 4 qualidades. Marca aí. Vulnerabilidade. Disposição para encarar seus próprios erros e admiti-los até mesmo antes de uma confrontação. Quando há resistência a esta prática, é porque a pessoa sofre de um problema chamado excesso de autoconfiança. Esse foi o problema de Pedro, que o levou a ceder à tentação, Mateus 26. É preciso ser sábio para reconhecer os próprios erros, mesmo antes de ser confrontado. 1 Coríntios 11, 28. Veja, Davi, após ter pecado e haver sido confrontado pelo profeta Natã, disse: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei.
e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas. De modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Salmo 51. Então, primeiro, vulnerabilidade, qualidade de quem presta conta. Segundo, vivacidade, disposição para aprender, rapidez para ouvir, para reagir positivamente à reprovação e manter-se aberto ao aconselhamento. As pessoas param de crescer quando deixam de ouvir. É vital para o sucesso duradouro manter-se humilde e aberto para ouvir, com o propósito de corrigir os erros na caminhada. Provérbios 15:31. Quem não ouve os outros por causa do seu orgulho terá problemas sérios em sua vida. A Bíblia diz que o orgulho precede a destruição. O orgulho precede a destruição e a queda. Provérbios 16 e verso 18. Disponibilidade. Pessoas que prestam conta, é acessível, atende às interpelações, não se ressente das interrupções. Você aceita ser perguntado sobre os seus atos sem exasperar? Sabe, o isolamento não é uma atitude saudável para quem quer andar em integridade. É claro que não vamos permitir a intromissão de qualquer um em nossa vida. Esse é um outro extremo. Porém, precisamos prestar contas a quem entendemos que deve saber sobre os nossos atos. Agora, outro dia, uma esposa de um pastor me procurou, dizendo: olha, meu marido está com um sério problema de infidelidade conjugal, ele precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda, pastor, ele precisa de ajuda. Aí eu disse: procure o mentor dele. Não tem. Procure o pastor sênior da denominação. Nós não temos. Procure um conselheiro. Nós não temos. Mas para quem o seu marido presta contas? Para ninguém. Aí está a causa. Aí está o problema. É por isso que ele está vivendo essa vida dupla, porque ele não está prestando contas para ninguém. Isso é sério. 4 qualidades de quem presta contas: vulnerabilidade, vivacidade, disponibilidade, honestidade. Quem presta conta é fiel à verdade, sem se importar o quanto possa ferir. Quem presta contas está pronto para admitir a verdade, ainda que o confronto seja difícil e humilhante. Aborrece tudo o que é artificial ou falso. Quem presta contas. Tomemos como exemplo o profeta Daniel. Ele tinha 3 amigos: Misael, Ananias e Azarias, com os quais mantinha um relacionamento de confiança. Daniel capítulo 2, versos 17 e 18. A vida íntegra de Daniel foi protegida por essa prática imprescindível da prestação de contas. Só homens verdadeiramente grandes fazem isto. Observe que as pessoas que prestam contas admitem os próprios erros, estão abertas para o aconselhamento, são acessíveis e aborrecem a mentira. Os homens honestos trabalham apenas com a verdade. Se você se enquadra dentro desse perfil, significa que você leva a sério a prestação de contas. Os benefícios da prestação de contas: primeiro, prestar contas dificulta que cedamos à tentação de errar. Segundo, prestar contas evita que encobramos o pecado. Terceiro, prestar contas é poder contar com o apoio de pessoas que agregam valor à nossa vida. Conselhos práticos sobre prestação de contas. Antes de eu continuar, você já se inscreveu no meu canal? Não! Por quê? Aqui embaixo tem um botão. Inscreva-se. Para agora tudo, clica aqui embaixo. Isso, clica aqui. Porque quando você se inscreve, o YouTube entende que o nosso canal é relevante. Então, clica aqui. Agora ative o sininho. Clica na palavra todos. Então, clica no botãozinho inscreva-se.
Aí ativa o sininho e clica em todos. Pronto, você já faz parte desta lista de implantadores da cultura do Reino de Deus. Vai receber sempre o aviso aí quando entrar um conteúdo novo aqui, e você vai fazer parte desta grande família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Já fez isso? Agora escreve aqui na descrição prestação de contas, ponto. Aí você coloca o seu testemunho, seu pedido de oração, sua pergunta, certo? E é importante que você faça isso, porque tudo isso faz o YouTube entender que o nosso canal é importante, a mensagem é relevante e começa a mandar para muita gente. Então você precisa me ajudar fazendo isso, entendeu? Escreve aqui, ó, prestação de contas, isso. Aí você coloca o seu pedido de oração, coloca a sua pergunta, coloca o seu testemunho. Fez isso? Vamos continuar agora. Conselhos práticos sobre prestação de contas. Número 1, nunca aceite viver isoladamente. Nunca aceite viver isoladamente. São de Platão as palavras: uma vida não examinada não é digna de ser vivida. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Tenha pessoas de confiança com as quais você se reúna regularmente para prestar contas. Segundo, o lar é a melhor escola onde aprendemos a importância de prestar contas. Isso tem a ver com dependência, compromisso, ok? Prestação de contas. Os filhos devem aprender a prestar contas desde a mais tenra idade. Isso é muito importante. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Mas deixa eu te fazer um pedido, porque isso é muito importante. O seu testemunho edifica, abençoa muita gente. Então, deixe o seu testemunho aqui. O que estas ministrações têm provocado na sua vida, no seu casamento, na sua família. E quero também te fazer um convite antes de orar. Se você quer participar de uma das nossas imersões, SOS Casamento, Celebrando o Casamento, ou então a batalha de todo homem, a batalha de toda mulher, ou você é pastor e quer participar de uma mentoria que acontece no Espaço Amo Família, se inscreva, vai acontecer no mês de junho, se inscreva. Ou melhor, sempre está acontecendo, mas a próxima vai ser no mês de junho, depois tem outra e tem outra. Mas olha, se inscreva para a próxima, são 52 casais de pastores. Está aí o contato para você se inscrever. Vamos orar? No final, eu quero deixar uma palavra mais pontual para você. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor quer nos transformar. E o que nos transforma é a Tua palavra. E a Tua palavra deixa muito claro que nós precisamos viver uma vida irrepreensível. Nós precisamos viver uma vida de testemunho. Nós precisamos viver uma vida íntegra, pautada na Tua palavra. E para isso, nós precisamos prestar contas. Dá-nos um coração humilde e para viver uma vida responsável. E que nós não tenhamos nenhum problema de responder às perguntas difíceis sobre os nossos atos. E que a Tua bênção esteja sobre mim, sobre a minha irmã, meu irmão, esse casal, a família, a igreja. Pai, eu quero abençoar. E abençoar todos estes que estão comigo nestes dias, participando desta série que estou falando de transformação do caráter. Transformados para transformar. Pai, a Tua bênção sobre os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, as famílias e as igrejas. No nome de Jesus. Amém e amém. Pare de dar muito ouvido a quem não tem nada de Deus para compartilhar. Pare de assistir aquilo que não agrega valor à sua vida. Pare de andar com pessoas que só puxam você para baixo ou para trás. Caminhe com pessoas que tenham muito de Deus para compartilhar com você. Não perca por nada a reflexão de amanhã. Eu quero que você pegue o link desta mensagem, mande para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para a tua irmã, para os teus pastores,
para as pessoas que fazem parte do seu pequeno grupo, célula, DNA. Manda para todo mundo. Um beijo no seu coração. Repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.